Triangulação do círculo. Mas aquilo vai demorar tempo, com certeza. Demora sempre tempo, não é? Pois é, parece que já cá estamos todos, não é? Muito bem-vindos ao segundo episódio da Triangulação do Círculo, o nosso podcast sobre absolutamente tudo e nada, conforme nos dá na cabeça. O meu nome é Max Pensadona, estou-vos a falar de Faro. Olá a todos, o meu nome é Daniel e eu estou-vos a falar de Almada. Olá, eu sou Miguel Gramonte e estou-vos a falar de Aveiro. Muito bem-vindos novamente. Nós, antes de mais nada, para começar, temos que agradecer ao bom feedback que tivemos no nosso primeiro podcast. Nós estamos a aprender, vamos começar a fazer isto, vamos tentar fazer isto o melhor que possamos conseguir, naturalmente. Temos recebido excelente feedback para uma coisa que é absolutamente amadora e de principiantes, malta que está basicamente enfiada em casa na quarentena sem nada para fazer, e para dar um ar de seriedade a isto, é verdade, para dar um ar de seriedade a isto, não podemos passar sem agradecer a uma pessoa, a senhora Sílvia Braga. Sílvia, foste uma querida, deste-nos uma voz magnífica e profissional para o nosso genérico, até parece que somos uma coisa do círculo. É verdade, uma falha, não temos agradecido no primeiro episódio. É uma falha, mas enfim, nós somos assim mal educados. Mas pronto, como nós não temos mais nada para fazer na quarentena e ninguém fala de mais nada senão de corona, Miguel, tens um minuto para falar sobre coronavírus e nós não voltamos a falar de coronavírus hoje. Estou por ver. O desafio. Então vamos lá. The Corona Weekly Digest. Então. Vais-nos fazer um apanhado, do que é que aconteceu? Um apanhado semanal? Então não foi esse o desafio. Faz lá um apanhado. The Corona Weekly Digest. No Vietnã dizem que se tens medo de algo, deves comê-lo. Por isso criaram o Corona Burger. Em Israel, um rabino radical, e não um ministro da Saúde, é que afirmou que o coronavírus era uma punição divina à homossexualidade. No entanto, o ministro da Saúde, também barbudo, testou positivo, porque contrariou todas as suas orientações. No Reino Unido, um dos famosos negacionistas, Boris Johnson, foi parar aos cuidados intensivos pouco depois de a rainha se ter dirigido ao país. Na Escócia, a diretora-geral da Saúde demitiu-se por ter violado o que ela própria decretou em relação ao isolamento. No Brasil, Bolsonaro pré-anunciou a demissão do seu ministro da Saúde para testar a reação das massas. Como esta não foi famosa, arrepiou caminho. E nos Estados Unidos, Trump decidiu rever o financiamento à OMS por, segundo ele, ter uma preferência pela China. É como a criança teimosa, mal educada e mimada pelo dinheiro, que, não seguindo o conselho dos pais, os culpa pelas consequências de não os ter seguido. Por outro lado, um tigre do zoo de Nova Iorque está infectado pelo novo coronavírus, o que só me leva a dizer uma coisa. Se isto se começa a pegar entre a bicharada, estamos bem tramados. Só te falta explicar aos nossos ouvintes porque é que o senhor rabino israelita e ministro apanhou. O que é que ele apanhou para apanhar? Não, repara, aparentemente foi tudo fake news. Ele não foi o ministro da Saúde, foi um rabino que disse. Foi um rabino. O ministro da Saúde apanhou e o rabino disse. Portanto, houve aqui uma confusão. Mas depois houve uma confusão que o rabino supostamente tinha apanhado, certo? Mas aí já não sei se o rabino apanhou ou não. Exatamente. E depois houve a tal brincadeira do rabino ter apanhado, porque afinal era mentira ou verdade a regra dela. Mas por falar em apanhar, e por falar nos ódios do senhor rabino, não sei se vocês repararam, nós já temos esta semana quase 120 cancelamentos de eventos, paradas e toda a espécie de eventos sociais e culturais da comunidade LGBT por todo o mundo, cancelados e atrasados. Ou atrasados não, desculpem, suspensos. São Paulo, por exemplo, Miguel, a tua querida São Paulo, acho que, não sei, tu podes-me confirmar, atrasou a coisa para novembro, certo? Sim, está previsto ser atrasado. Eu diria que isto é uma... Pela Europa fora está a ser tudo cancelado e atrasado, está a ser tudo suspenso, passado para 2021, Lisboa já foi, o Arraial Pride do Norte, que supostamente ia ser o primeiro em Matosinhos, já foi, ainda não se sabe nada sobre as restantes Prides do país, mas pelos vistos também serão canceladas. Enfim, está a ser tudo uma razia completa às coisas da comunidade, não é?
Sim, aqui em Aveiro a segunda marcha seria agora dia 13 de junho, mas julgo que a ideia é transferir essas marchas e esses eventos para o virtual. Ou seja, querem fazer um grande... sim, Mas no querem... virtual já lá estão todas, não é, Daniel? Mas isso é enfim, o pretendido. Só que isto parece-me que é mais uma etapa, não é? Mais uma etapa no famoso processo, aquilo que eu chamo de processo de digitalização da realidade LGBT. Ou seja, lembram-se com certeza das salas de chat, do velhinho IRC, que mudaram, não é? A forma como nós nos encontrávamos. Depois apareceram as apps, que também nos mudaram a forma como nós nos conhecemos. E agora, aquilo que do pouco faltava, não é? Da convivência real, ou vivia cores, muitas cores, que eram as marchas, não é? Também estão a passar para o mundo virtual. Portanto, a mim o que me parece é que isto tenha, enfim, estejamos a perder também com isto o pouco que ainda tínhamos no contacto entre nós. A Bichice este ano foi cancelada. Não foi nada cancelada. Ela continua, mas de baixo, ela continua, mas sem se ver. Mas vocês não acham que esta progressiva, quer dizer, esta progressiva digitalização da vida LGBT, quando nós regressarmos, como é que isto vai regressar? Quer dizer, os bares nós já sabemos que dificilmente se aguentavam. Já sabemos que havia até uma cisão geracional com muitos membros da comunidade a não entenderem porque é que teriam que frequentar meios LGBT ou até eventos de orgulho LGBT. E de repente levamos todos uma machadada de um ano em que praticamente não há absolutamente atividade nenhuma. E para já não falar, por exemplo, das consequências que isto terá em algumas associações que vivem de financiamentos para estes eventos e de que prestam apoio a membros da comunidade que efetivamente precisam desse apoio. E eu tenho pensado, não sei, quanto aos meus ilustres debatedores, o que é que acharão deste assunto, mas eu tenho pensado como é que nós voltaremos depois disto. Aliás, enfim, toda a sociedade pensa como é que voltará depois disto, mas nós acham que vai ser alguma coisa diferente ou vai ser... Não, eu penso que tudo vai ser diferente, seja para as pessoas LGBT, ou seja para os heteros, seja para quem for. Mas eu gostaria de referir que não é preciso uma marcha para as pessoas se orgulharem daquilo que são. A marcha do orgulho é todos os dias, dentro e fora de casa, no trabalho, na casa de amigos, em todo lado. E as pessoas, é isso que não se podem esquecer, que ok, a marcha foi cancelada, apesar de eu nunca ter ido, porque acho que isso é o que é, pronto, vale o... Oh, valha-me Deus. Estamos feitos, pronto, vamos perder as traz o chicote. Não, as amigas têm que perceber, as manas têm que perceber, a luta é feita todos os dias, não é uma vez por ano, como elas gostam de naturalmente. Ir para o Arraial, fazer sabe-se ao quê, que vão marchar e depois dizem eu vou marchar não sejas moralista. Não, eu também janto todos os dias e gosto de ter jantares especiais de vez em quando. Exatamente. Tu estás a dizer, Daniel, é que tu te levantas a marchar todas as manhãs do teu quarto e vais até à sala e tudo e marchas e não tens que marchar na rua, não é isso? Eu marcho na rua, quando vou às compras eu tenho o meu estandarte, que é virtual, não é visível, não tenho um estandarte físico, mas eu quando vou à rua é com orgulho e é com esse estandarte disposto. Naturalmente. Mas uma coisa não tira. Claro, não tira a outra. Mas uma coisa tira a outra, não tira? Tira, claro que não. Toda a gente deve festa, acho muito bem. Se é para fazer não, festa... Mas não é... Mas a marcha não é... Bom, e daqui a bocado entramos aqui em coisas mais complicadas que levam a algumas cisões, nomeadamente políticas, aqui dentro do país. Mas a festa não é necessariamente... Perdão, as marchas não são necessariamente exclusivamente festa. Deve haver festa, claro que sim. Mas antes de mais, tem que haver também ali uma afirmação política. E é aquele um palco, por excelência, para haver afirmações políticas. Há bocado o Max falava de São Paulo e a Marcha de São Paulo, lá a parada, que é a maior do mundo, aliás, começa com discursos políticos, onde deputados, sindicatos, partidos políticos, portanto, o início da marcha é eminentemente política, aliás, é exclusivamente política, e só depois é que vem a festa. Não. E que festa. Mas Max, eu diria que tu estavas a perguntar como é que seria o pós, mas a mim há uma questão que me preocupa, que é o durante. No durante preocupa-me, e é uma coisa que tenho pensado, até que ponto é que esta pandemia realmente também não tenha outro tipo de implicações que também são muito nefastas. Por exemplo, eu tenho receio que alguns jovens LGBT que saíram do armário
e da casa dos pais, por terem passado a ter uma disponibilidade para se autossustentarem, não é? E, portanto, não terem que aturar determinadas coisas, agora não tenham que regressar à casa dos pais e ao armário em algumas situações complicadas, ou ainda mais complicadas, não é? Portanto, antes do depois, está a haver o durante. E este durante, não sei até que ponto é que não estão a existir este tipo de situações. Que para mim são... E mais até nesse durante, as questões também de natureza de saúde mental, de falta de apoio, de sensação de isolamento, que na comunidade nós sabemos que é maior, e que Exato. esta situação naturalmente potenciará ainda mais. Creio eu, não sei. Deve haver muita gente, deve haver muitos membros da comunidade isolados, em meios mais pequenos, sem acesso a pessoas que entendam aquilo que nós entendemos. E que, portanto, eu tenho pensado nisso tudo. Tenho pensado qual será o efeito disto, não é? Alex, o tamanho do meio está no tamanho da cabeça das pessoas, não é? Os meios pequenos ou mesmo grandes, enfim, pode ter alguma coisa a ver, mas se um filho que mora numa grande cidade é obrigado a ir para a casa dos pais que são homofóbicos, imagina a pressão psicológica, como tu estavas a levantar, que isso acarreta, para além de tudo o resto. Imagina imagina que ele, entretanto, por ser autossustentável, se assumiu enquanto LGBT. Imagina o terrorismo psicológico que o pai ou a mãe ou ambos homofóbicos não exercerão sobre aquela pessoa, que não tem outra possibilidade e outro local para ir. Portanto, para mim, este é o durante, não é? E Daniel, eu conheci uma vez um caso de um rapaz, há muitos anos, de um rapaz cuja mãe era extremamente religiosa e que, isto já há muitos anos, e que ele estudava numa universidade e que a mãe, enfim, o trancou no quarto, proibiu de sair, só sairia do quarto quando estivesse curado, e para ajudar à cura dava-lhe sovas com a Bíblia. Aquilo podia ser um princípio talvez de osmose, não sei se os valores da Bíblia se atravessariam a pele do rapaz e ele ficaria hetero. Mas estás a imaginar isto multiplicado por uma quantidade de casos que ninguém sabe. Não sei quantas semanas que não sabemos quando é que acabam. É que as pessoas vão ficar para trás. Como sempre, a comunidade fica sempre para trás nas prioridades. Eu estabeleço um paralelismo entre aquilo que está a acontecer agora, aliás, já ouvi ser estabelecido, e aquilo que aconteceu na comunidade LGBT no início dos anos 80 com o HIV, nomeadamente nos Estados Unidos. Exato. Eu era um adolescente, não é? Quando se instaurou o pânico. E nessa altura também os beijos e os abraços foram cancelados. Fecharam-se piscinas, parques aquáticos. O pessoal tinha pânico de ir cortar o cabelo ao barbeiro. Havia quem levasse a própria lâmina para rapar o cabelo. Em São Francisco as pessoas saíram da cidade e foram para a margem sul, como sair de Lisboa para ir viver para Almada, porque achavam que a doença não passava para o outro lado. E foram todos. Na altura era uma coisa deles. Era o cancro dos homossexuais, não é? A praga gay, como lhes chamava. E curiosamente, tal como agora, a administração Reagan também tratava tudo isto como uma piada. Não é? Quando os jornalistas começavam a confrontar a administração com a realidade, eles diziam que não tinha nada a ver com isso. Havia gargalhadas nas conferências de imprensa. O próprio Reagan desvalorizou. E com isso perderam-se anos cruciais, não é? E naturalmente vidas, infelizmente. E quando eu comecei a ver o Trump desenhado do coronavírus, só me lembrava daquilo. Quer dizer, a dizer que era um ataque político dos democratas, não é? Mas o ponto que estás a fazer é um ponto muito interessante, que é o ponto da consideração de que nós, que os outros estiveram connosco, enquanto membros da comunidade isoláveis, autonomizáveis, destacáveis por alguma razão, e que também acontece nesta situação e que está a acontecer nesta situação, mas referente a outras situações. Por exemplo, em Portugal, nos últimos dias nós temos falado dos presos e que tem tido a mesma lógica, que é, nós estamos a negar a alguém, aparentemente estamos a negar a alguém a sua humanidade, os seus direitos de tratamento. O que é que vos parece aquilo que tem sido dito nesta questão? E como sabem, a comunidade presidiária também foi vítima do HIV. Portanto, o paralelismo continua, não é? Só que agora a questão é que não é deles, dos gays, dos maricas, dos paneleiros, não é? É justamente isso que eu estou a dizer. Agora é toda a gente, agora há pressa, há dinheiro, há urgência para a vacina. O raciocínio é passado, o raciocínio de achar que alguém não tem direito a determinados direitos porque é menos,
portanto, tu não tens direito ao teu tratamento médico porque és gay na América dos anos 80, surgiu-me com algum paralelismo com aquilo que se está a passar com algumas mentes deste país relativamente aos presos. No sentido em que os presos, parece que está toda a gente muito chocada que os presos tenham direito à saúde. E que não foram condenados a serem infectados por uma doença que os pode levar à morte. Quer dizer, a pena não foi essa. E era essa parte que eu gostava de ouvir a vossa opinião. A minha opinião, no caso, é que, antes de mais, tem havido muita desinformação dos meios de comunicação social em relação ao tema. E isso traz logo de cima aquelas questões de segurança e estabilidade que as pessoas começam a ficar passadas. E o que se vê muito no Facebook é as pessoas sem informação nenhuma já estão a dizer que as pessoas não têm direito a nenhum direito de saúde. Dizem, eles estão presos é porque merecem. Se eles estão presos é porque não fazem falta na sociedade, etc, etc, etc. Mas, antes de tudo, eles são pessoas. Os cidadãos que estão cá fora pensam que os presos são um número ou são um objeto ou alguma coisa, mas eles são pessoas com os mesmos direitos que os outros. Claro, têm as liberdades condicionadas pelas penas que estão a cumprir, mas é preciso lembrar às pessoas que as pessoas que estão a ser libertadas não são casos graves, não são homicidas, não são... Certo, vocês se calhar viram até aquele embate entre a Ministra da Justiça e o nosso amigo Ventura, Ventura no Parlamento, em que ele disse claramente uma mentira. O desplante disse uma mentira que iam sair determinado tipo de reclusos e que era mentira, e que toda a Assembleia, toda a Câmara se ouviu a reagir. Isso não é um crime, já agora? Daquelas dúvidas existenciais. Não é um crime um deputado mentir escandalosamente na Assembleia da República? Ele está coberto das imunidades dele, não é? Se não é crime um político, seja Presidente da República, Primeiro-Ministro ou Ministro, mentir, um deputado também não tem qualquer pena ou qualquer coima sobre mentir. E aí é que está o problema. Que as pessoas podem dizer mentiras na casa da democracia e ninguém faz nada. E essas mentiras são... Mas repara, o perdão, para mim a questão é uma questão humanitária. Aliás, ontem já começaram a ser os primeiros e com certeza não foram as prisões que os decidiram. Vais tu lançar uns dados à sorte, vai aquilo. Há, portanto, um escrutínio aqui de várias entidades que dentro das limitações que a lei já impõe, das restrições que o Daniel falou, já escolhe quem sai, enfim, das prisões. Agora, volto a insistir, há coisas que não fazem sentido. E já que estamos a falar de prisões e prisioneiros, repara, o Rui Pinto esteve 1 ano em prisão preventiva, os outros 3 do CEF ficaram em casa. Quer dizer, isto exatamente configura assim umas coisas muito estranhas, não é? Quer dizer, o outro porque, enfim, fez ali umas ações de hacking, esteve 1 ano. Não é? Eu primeiro já tenho alguma aversão ao conceito não, à prática da prisão preventiva, porque a pessoa ou é culpada ou não é, e, portanto, quer dizer, se é inocente não é presa, se é culpada é presa, ou, enfim, é aplicada uma pena qualquer. Por favor, não me façam começar nessa área. Ser presa e depois ser considerada inocente, o que é que se faz àquele tempo que a pessoa teve, aquele tempo, e ao estigma? É como as guerras preventivas, é a mesma coisa. Portanto, quer dizer, os outros aparentemente assassinam alguém que leva à admissão dos seus superiores hierárquicos e estão em casa à espera de julgamento. Mas portanto, também não vou entrar por aí, porque senão isto... Mas é um excelente ponto. É um excelente ponto, Miguel. É um ponto muito interessante e é um ponto que tem tudo a ver com... Até porque a lei de libertação de reclusos, por exemplo, não abrange aqueles que estão presos preventivamente, o que é interessante também. Mas já agora, Max, sendo jurista, há aqui uma questão que eu gostava de te colocar. Como é que tu avalias a posição de quem diz que, ao contrário de haver um perdão de penas, estas poderiam ser suspensas durante este período ou mesmo continuarem a ser cumpridas em prisão domiciliária? Isto é, põe a tónica no perdão. Eu não acho que seja. Eu pessoalmente, enfim, estão previstas 2 formas, não é? Vocês não sei se estão ao corrente disso, estão previstas 2 formas. O indulto e basicamente o perdão de pena. O indulto. Exato. O indulto é concedido pelo Presidente da República, observadas determinadas condições, e será por natureza mais casuístico. O perdão de pena é uma coisa que vem em termos legislativos e é mais um manto que cai, e aqueles que
cumprir e que forem apanhados por esse momento, não por essa rede, podem sair. Eu acho que a história de suspender a execução da pena e depois voltar, essa ideia de que algumas pessoas tiveram, de que seria possível suspender a execução da pena e voltar, sei lá, daqui por 2 anos para cumprir, ou daqui por 1 ano para cumprir, tem 2 problemas desde logo. O primeiro problema que tem é o problema sanitário, de transferência daquilo que pode ser a infecção exterior para dentro da população prisional. E é preciso perceber que esta medida não é uma medida só por causa dos presos e não é só para apoiar os presos. É do interesse de toda a gente, porque se uma prisão se torna um cancro de infecção, então isso facilmente saltará para a comunidade. É isto que as pessoas também não percebem. E salta muito rapidamente. Porque uma prisão é abastecida, porque os guardas prisionais saem e entram, porque as cozinheiras vão lá, porque os professores vão lá, porque os serviços sociais vão lá, porque os advogados vão lá. Toda a minha gente. Aquilo não é uma coisa fechada, hermética. É uma coisa que está em contacto com a comunidade permanentemente. Portanto, eu não vejo como é que se poderia ter a questão sanitária acautelada se, por exemplo, daqui a 6 meses nós fizéssemos entrar dentro da prisão pessoas que estiveram tanto tempo fora que pudessem ter sido infectadas, e como é que depois nós teríamos dentro das prisões a capacidade para impor quarentenas a quem veio de fora, porque em termos logísticos é extraordinariamente difícil. Enfim, as prisões portuguesas, é bom que se diga, já não estão sobrelotadas como estavam. É verdade que há uma ideia generalizada que as prisões portuguesas estão muito sobrelotadas, mas a verdade é que também no governo anterior, fruto de algumas medidas, a ocupação baixou, salvo erro, de 111% para 97% da capacidade. Portanto, até estão ligeiramente abaixo da capacidade. Mas isso é totalmente diferente de estarmos a fazer quarentenas para pessoas que voltam. E depois há um segundo argumento, este seria o meu primeiro argumento, e o segundo argumento é: se nós vivemos num Estado democrático de direito, humanista, que encara a pena como uma tentativa de ressocialização do agente, passo o técnico disto, mas creio que toda a gente percebe o que é que isto quer dizer. Como é que nós estabelecemos que uma pessoa se vai embora 1 ano ou 2 anos e volta para a prisão daqui a uns tempos? Quer dizer, vamos pôr em causa a possibilidade que essa pessoa já terá tido de se restabelecer, de arranjar um emprego, de ter família, etc, etc, e eventualmente estar de novo inserida na sociedade. Portanto, seria uma dupla punição, seria uma dupla ruptura. Portanto, é assim que eu vejo essa questão. Mesmo como o Max estava a falar, que a situação das prisões melhorou, mas que ainda há muito trabalho a fazer, e que muitos destas saídas ou destas libertações ou destes indultos também têm a ver ainda com a falta de condições em muitas das prisões e com as faltas de condições que os próprios profissionais da guarda enfrentam, quer sejam enfermeiros, os cozinheiros. Isto é tudo um bolo, que não é só os presos que estão envolvidos, como o Max estava a falar, é uma sociedade inteira que está junta com o estabelecimento prisional, e enquanto não tivermos realmente estabelecimentos prisionais dignos de um Estado de Direito desenvolvido, Exato, voltamos a cair na mesma questão, que é: temos que libertar. E depois também perceber aquilo que é a conformação socioeconómica da população prisional. Nós já sabemos que a infecção começou por ser uma coisa de determinado tipo de determinada parte da sociedade, a parte da sociedade que se movimentava mais facilmente e que podia ter acesso a viagens e a estar aqui e acolá e aquele outro, e passou rapidamente para ser uma coisa que se está a disseminar a uma velocidade muito mais elevada nos setores menos privilegiados da sociedade, que são justamente os setores da comunidade, das famílias, da comunidade prisional, etc., que vão justamente criar mais esse risco para a população prisional e para o resto da comunidade. Até, reparem, nós estamos a ver em vários países que os primeiros dados que nós temos de infecção são dados que mostram que o nível de infecção por critérios culturais, económicos ou raciais é completamente disparo. Ainda hoje estava a ver na BBC que eles consideravam que 1/3, salvo erro, dos infectados
no Reino Unido seriam de minorias étnicas, ao passo que apenas registados na população não chegaria a 13% das minorias étnicas e os descendentes de minorias étnicas. Os ingleses fazem esses registros, nós não fazemos em Portugal, mas eles, pelos vistos, fazem estes registros. Isto é um bocado à semelhança do que se está a notar, por exemplo, nos Estados Unidos, com a população afro-americana, que com uma enorme infecção muito maior do que nos restantes membros livres da sociedade. O que vocês acham? Se calhar se o Obamacare tivesse passado, hoje as coisas seriam diferentes. O Obamacare, se tivesse passado, seria diferente, mas até quanto é que seria diferente? E já agora, esta semana, o Bernie saiu da corrida para as presidenciais. O que é que vocês acham? Vocês acham que tudo isto vai ter influência? Todas estas questões raciais, as questões do corona? Eu prometi que não falávamos do corona no início, lembras-te, Miguel? Eu fiz o esforço. Todos nós fizemos um esforço enorme. Acham que isto vai ter influência ou não vai? Só dizer uma coisa, que era dizer bye bye Bernie, gostamos todos muito de ti, mas foi bom enquanto durou. Olha, se me perguntasse isso há 2 meses, eu diria que, para choque de grandes amigos meus norte-americanos, que o Trump ganharia as próximas eleições. Porque essa é a percepção que tenho. No entanto, eu desconfio que o vírus lhe pode ter trocado as voltas, assim como trocou as voltas a muitos dos populistas por este mundo fora. Não foi só o Trump. Por exemplo, saiu ontem uma sondagem na Folha de São Paulo que indicava que 17% daqueles que elegeram o Bolsonaro já se arrependeram. Hashtag eu avisei. Só que mesmo assim, esses 17%, se votassem no Haddad e mantendo tudo como estava, também não seria suficiente para impedir a eleição do Bolsonaro. Por isso é que eu digo, uma coisa é a percepção que nós temos, não é, aqui em Portugal, na Europa, aquilo que nos choca, outra coisa é o que realmente acontece. Não é? E, portanto, não ponho as mãos no fogo. Parece-me que trocou as voltas. Parece-me que pode ter posto em risco a reeleição do Trump. Não sei se vai acontecer. Aliás, é vergonhoso, se for verdade aquilo que se diz, que pelo facto de Nova Iorque, que é onde está o epicentro neste momento das infecções nos Estados Unidos, ser um Estado democrata, o Trump anda a atrasar a chegada da ajuda, precisamente para fazer uma jogada política e ganhar aqui alguma vantagem. Se for verdade, é escaroso. Mas aquela velha máxima da política norte-americana do It's the economy, stupid, vocês acham que, para ganhar eleições, vocês acham que isto vai ter influências ou não? É que eu, sinceramente, para todos os nossos ouvintes, nós somos os 3 pessimistas. Nós sempre achámos, antes do Trump ser eleito, que ele ia ganhar, nós sempre acreditamos que ele ia ganhar contra todas as marés. E agora, sinceramente, eu não sei porquê, não porque acho que o discurso não possa ser replicado, mas simplesmente porque parte mais atingida por isto tudo será justamente o eleitorado dele. Se calhar o eleitorado dele. Não sei, é porque, uma vez mais, as infecções estão ali assim no parêntese, na costa leste e na costa oeste. O centrão, o centro geográfico, tenho a impressão que o impacto não é assim tão grande. E se assim for, o eleitorado dele continua quase que intocado, não é? Digo eu, não sei. Vamos ver. A coisa já vai longa, nós ainda temos que ir à nossa rubrica da semana. Especialidade do Daniel. Olá, amigos, é aquele momento fabuloso. É aquele momento fabuloso em que falas das melhores estantes. É assim, esta semana, mais uma vez, imensas estantes por onde ver, por onde falar. Eu vi imensas sugestões de livros através da televisão. E posso dizer que vi a pior e a melhor estante da semana. A pior estante que eu vi esta semana foi do senhor do CDS, que eu não sei o nome. É o Chicão. É o Chicão, não é? O Chicão. Coisa. Devo dizer que é muito pobrezinha, não gostei. Não tem nada que eu possa ler. Eu estou aqui a olhar para ela, não tem nada de jeito. Posso dar a minha opinião sobre a estante do Chicão? Claro, sim, senhora. Eu olhei bem para a estante do Chicão e pareceu-me, não sei. Viste alguma coisa, Miguel? Viste a estante do Chicão? Eu não consegui tirar os olhos do Chicão.
Bem, mas eu vi a estante do Chicão e pareceu-me que ele tinha aqueles livros de coleção de fascículos lá atrás que são depois encadernados e feitos umas enciclopédias assim, como havia assim nos anos 90. Porque eram livros todos iguais, não era nada variado, portanto não era uma pessoa que lesse. Eu posso estar a ser aqui muito injusto, não sei. Posso estar aqui. Mas foi isso que Achas que não está à altura da intelectualidade necessária para o cargo? Não. Nós já perdemos os nossos ouvintes do Chega, já perdemos os nossos ouvintes que apoiam o Marcos Mendes, já perdemos os nossos ouvintes que apoiam a CMTV, já perdemos toda a gente, portanto agora vamos perder os que apoiam o Chicão, não é? Qualquer dia não temos ninguém a ouvir-nos. E os do Bolsonaro, que são milhões. E os do Bolsonaro, os do Duterte e toda essa gente. Não voltem. Então e a melhor estante, Daniel? O restante da semana é do representante da SIC nos Estados Unidos, do Luís Costa Rivas, que realmente, vou-lhe dizer que uma estante à altura. Tem livros dignos desde biografias do Mao a livros de teoria económica capitalista. Pá, digno. Eu digo...